Antes de começar, eu quero deixar uma coisa clara. Eu não procurei uma vingança barulhenta, não gritei, não quebrei nada e não precisei humilhar ninguém em público. Eu apenas parei de fingir que não via o que estava acontecendo diante de mim. Meu nome é André Vilar, tenho 46 anos, trabalho com consultoria empresarial, e até alguns meses atrás, eu acreditava que meu casamento com Larissa era sólido. Não perfeito, porque casamento nenhum é, mas sólido o bastante para sobreviver à rotina, ao trabalho e às fases difíceis. Nós morávamos em um sobrado que eu havia comprado antes de conhecê-la, em uma rua tranquila na zona sul de São Paulo. Larissa era diretora comercial de uma empresa de tecnologia financeira. Ela tinha uma carreira intensa, reuniões constantes, viagens, apresentações e telefonemas que pareciam não terminar nunca. Eu sempre admirei isso nela. Ela era inteligente, disciplinada e sabia ocupar qualquer sala sem precisar levantar a voz. Por muitos anos, eu pensei que aquela confiança era uma das coisas que mais me atraíam nela. O problema é que, com o tempo, eu comecei a perceber que algumas ausências dela deixavam de parecer trabalho e começavam a parecer um roteiro ensaiado. Na quinta-feira de manhã, Larissa saiu de casa com 2 malas pequenas, uma bolsa grande apoiada no ombro e um beijo rápido demais no meu rosto. Disse que participaria de um encontro de liderança da empresa, em algum hotel na Serra da Mantiqueira. Seriam 4 dias de palestras, dinâmicas e reuniões com executivos de outras filiais. Eu não pedi o nome do hotel, não perguntei quem estaria lá e nem pedi fotos. No último ano, ela já tinha feito viagens semelhantes muitas vezes. Sempre aparecia uma justificativa plausível. Um encontro com clientes, uma convenção, uma semana de planejamento, uma reunião estratégica fora de São Paulo. Eu havia aprendido a não interromper a rotina dela com perguntas que poderiam soar como insegurança. Só que, na segunda-feira seguinte, pouco depois das 9 da manhã, meu celular tocou enquanto eu analisava alguns contratos no escritório. Era um número de São Paulo que eu não conhecia. Atendi esperando que fosse algum cliente. Do outro lado, uma mulher jovem se apresentou como Beatriz, assistente de Larissa. Ela parecia educada, mas havia uma tensão na voz dela. Disse que precisava falar com Larissa com urgência porque existiam documentos que exigiam assinatura ainda naquele dia. Mas minha esposa não atendia as ligações e o telefone dela caía direto na caixa postal. Eu respondi que provavelmente ela estava ocupada no evento da empresa e que talvez estivesse sem acesso ao celular durante as atividades. Houve um silêncio estranho. Não foi um silêncio de distração. Foi aquele tipo de pausa em que a pessoa mede cada palavra antes de responder. Então Beatriz disse, com cuidado, Senhor André, não existe nenhum encontro corporativo marcado para esta semana. A Larissa pediu dias pessoais na sexta-feira passada. Por alguns segundos, eu não consegui responder. Olhei para a janela, para a tela do computador e para a caneta que estava sobre a minha mesa, como se tudo ao redor tivesse ficado distante. Eu agradeci, mantive a voz firme e disse que resolveria aquilo. Depois desliguei. Fiquei sentado sem me mover. Larissa tinha dito que a viagem era obrigatória. A empresa dela afirmava que ela havia pedido folga. Não era um erro de agenda. Não era uma informação desencontrada. Eram 2 versões completamente diferentes da mesma história. Liguei para ela logo em seguida. Chamou 5 vezes antes de cair na caixa postal. Esperei alguns minutos e tentei novamente. Aconteceu a mesma coisa. Voltei para casa mais cedo naquele dia, mas não entrei pela garagem. Estacionei na rua ao lado e fiquei alguns minutos dentro do carro, tentando convencer a mim mesmo de que havia uma explicação simples. Talvez ela tivesse se confundido. Talvez a empresa tivesse mudado o evento de forma informal. Talvez Beatriz não soubesse de tudo. Só que, quanto mais eu procurava uma explicação, mais eu percebia que estava tentando proteger uma mentira que nem sequer era minha. Entrei em casa, fui até a cozinha e vi o tablet de Larissa conectado ao carregador perto da cafeteira. Nós usávamos o mesmo plano familiar havia anos. Não existiam senhas secretas entre nós, pelo menos não até aquele momento. Eu abri o navegador e comecei a olhar o histórico.
No início, não havia nada em comum. Notícias econômicas, páginas de trabalho, lojas de roupas, pesquisas sobre restaurantes. Depois, entre buscas comuns, apareceu repetidas vezes o nome de uma pousada chamada Refúgio Alto da Serra. Havia pesquisas de rotas, avaliações, cardápios, fotos de chalés e disponibilidade de quartos. As buscas se repetiam havia quase 2 meses. Não parecia curiosidade. Ninguém procura o mesmo lugar luxuoso tantas vezes sem ter um motivo. O Refúgio Alto da Serra ficava perto de São Bento do Sapucaí, em uma região cercada por montanhas, jardins e estradas estreitas. Era o tipo de lugar escolhido por casais que queriam ficar longe de conhecidos. Enquanto eu ainda observava aquelas pesquisas, me veio à mente uma lembrança que eu tinha ignorado algumas semanas antes. Eu havia usado o tablet dela para conferir a previsão do tempo e o aplicativo de fotos abriu uma montagem automática com imagens antigas. Entre fotos de reuniões, restaurantes e eventos, havia uma imagem de Larissa sorrindo ao lado de um homem que eu não conhecia. Eles estavam em algo que parecia uma recepção empresarial. O braço dele estava apoiado nos ombros dela. Na época, eu não estranhei. Ela sempre tirava fotos com clientes, fornecedores e colegas. Mas agora aquela lembrança não parecia mais inocente. Liguei novamente. Dessa vez, Larissa atendeu. A voz dela estava leve, mas apressada, como se ela estivesse tentando falar baixo para que alguém ao lado não escutasse. Perguntei como estava o encontro. Ela respondeu que tudo corria bem, que o dia tinha sido cheio e que ela estava entrando em outra atividade. Eu disse que entendia. Então, tentando parecer casual, perguntei em que hotel eles estavam hospedados. Houve uma pausa curta. Larissa respondeu que era por algum lugar da Mantiqueira, que ela não sabia o nome exato e que falaria comigo à noite. Depois desligou antes que eu pudesse continuar. Eu não precisei perguntar mais nada. Abri o aplicativo de localização compartilhada que ainda existia no meu celular. O ponto indicando o telefone dela estava parado havia muito tempo. Não estava em uma sala de eventos, não estava perto de uma empresa e nem em uma cidade onde houvesse convenção alguma. Estava em São Bento do Sapucaí, exatamente na região onde ficava o Refúgio Alto da Serra. Fiquei olhando para aquele ponto no mapa por quase 1 minuto. Depois peguei as chaves, coloquei o tablet na mochila e saí. Eu não fui até lá para fazer escândalo. Não fui com a intenção de confrontar Larissa, nem de gritar diante de estranhos. Eu precisava apenas enxergar a verdade com os meus próprios olhos. Durante a viagem, a estrada parecia mais longa do que realmente era. O trânsito começou pesado, depois deu lugar a trechos vazios, subidas e curvas cercadas por vegetação. Enquanto dirigia, comecei a lembrar de todas as viagens que Larissa havia feito nos últimos meses. A primeira tinha sido no fim do verão, supostamente para uma reunião de 2 dias em Belo Horizonte. Depois veio uma semana em Campinas, outra viagem no inverno, uma convenção em novembro e mais 2 ausências rápidas no começo daquele ano. Sempre a mesma sequência. Ela arrumava a mala na noite anterior, saía cedo, respondia pouco durante os dias fora e voltava com uma história resumida sobre reuniões cansativas e jantares de trabalho. Eu tinha aceitado tudo porque confiava nela. Porque eu achava que confiança significava não perguntar demais. Quando cheguei ao refúgio, já era fim de tarde. O lugar era bonito demais para parecer real. Chalés de madeira, pedra escura nas paredes, jardins bem cuidados e uma vista ampla para as montanhas. Havia um restaurante com mesas externas voltadas para o vale. Estacionei longe da entrada, caminhei devagar e fiquei próximo de uma área com árvores. Eu a vi antes mesmo de chegar perto do restaurante. Larissa estava sentada em uma mesa no canto da varanda, com uma taça de vinho na frente. Ao lado dela havia um homem alto, de cabelo grisalho, bem vestido e provavelmente pouco mais velho do que eu. Ele usava uma jaqueta escura e parecia muito confortável ao lado dela. Em certo momento, ele falou algo que a fez rir. Depois colocou o braço sobre os ombros dela. Larissa não se afastou. Pelo contrário,
Inclinou o corpo na direção dele com a intimidade de quem já conhecia aquele toque havia muito tempo. Eu tirei várias fotos, uma após a outra, sem tremer e sem fazer barulho. Depois me afastei. Voltei para o carro, peguei o tablet e procurei a foto antiga que havia aparecido no álbum de lembranças. Quando encontrei, senti um vazio estranho no estômago. Era o mesmo homem. O mesmo rosto, o mesmo sorriso, a mesma postura, o mesmo braço em volta dela. Naquele instante, eu entendi que aquilo não era uma aventura recente. Provavelmente não era nem a primeira viagem. Peguei o celular e procurei um investigador particular que atendesse na região do Vale do Paraíba. Encontrei um escritório com boas avaliações em Taubaté. Liguei, expliquei que precisava de registros discretos, fotos datadas e confirmação dos horários. Não contei minha vida inteira. Não precisava. Dei o nome da pousada, descreve Larissa e o homem, e pedi que acompanhassem os dois até o fim da estadia. O investigador concordou e disse que enviaria tudo por e-mail. Eu voltei para São Paulo naquela mesma noite. Não dormi bem. Não porque eu estivesse em dúvida sobre o que tinha visto, mas porque, pela primeira vez, eu percebi que a pessoa em quem eu mais confiava talvez estivesse vivendo uma história paralela havia meses. 2 dias depois, recebi o material do investigador. Eram 23 fotos, todas com horário e localização. Larissa e o homem chegando juntos ao refúgio. Os dois fazendo check-in. Os dois caminhando pelos jardins na manhã seguinte. Jantando em uma mesa mais reservada. Entrando no mesmo chalé. Saindo no carro dele. Não havia mais espaço para suposições. No relatório, o investigador também identificava o homem. O nome dele era Gustavo Farias, 53 anos, sócio de um escritório jurídico importante em São Paulo chamado Farias, Noronha e Bastos. Pesquisei o nome e encontrei o perfil dele em poucos minutos. Gustavo era especialista em disputas empresariais, atendia grandes empresas e tinha uma imagem impecável no meio jurídico. Continuei lendo e descobri algo que tornou tudo ainda mais claro. Ele era casado com Isadora Noronha, filha de Antônio Noronha, fundador e principal nome do escritório. Antônio tinha construído aquela firma por mais de 3 décadas. Era o tipo de homem cuja aprovação podia definir a carreira de qualquer pessoa ao redor. Gustavo não era apenas sócio. Ele era genro do dono, parte da família e beneficiário direto daquela estrutura. Sem o casamento, sem o sobrenome Noronha e sem a confiança do sogro, ele perderia muito mais do que um relacionamento. Eu fechei o notebook e fiquei sentado em silêncio. Não senti prazer no que descobri. Não senti alegria em imaginar que poderia destruir alguém. O que eu senti foi clareza. Larissa e Gustavo tinham escolhido mentir. Tinham escolhido usar a confiança de outras pessoas como esconderijo. Eu não queria fazer ameaças, nem negociar, nem ouvir desculpas improvisadas. Eu queria apenas garantir que a verdade chegasse às pessoas que precisavam conhecê-la. Pesquisando os eventos do escritório, descobri que Antônio Noronha faria, na semana seguinte, um encontro anual com empresários, investidores e possíveis clientes em um hotel próximo à Avenida Paulista. A inscrição estava aberta ao público corporativo. Usei os dados da minha consultoria, paguei a taxa e confirmei presença. Depois imprimi todas as fotos. Não editei nada. Não escrevi acusações. Não coloquei bilhete, ameaça ou explicação dramática. Organizei os registros por data, deixei os horários visíveis e guardei tudo em um envelope pardo. Era só isso. Na manhã do evento, vesti um terno escuro, coloquei o envelope dentro de uma pasta e fui até o hotel. O salão estava cheio. Havia mesas redondas, garçons servindo café, apresentações em telas enormes e dezenas de pessoas conversando sobre negócios. Fiquei sentado na lateral, observando. Antônio Noronha subiu ao palco pouco depois das 9. Era um homem de cabelos brancos, postura firme e voz controlada. Falou sobre o crescimento do escritório, sobre confiança, reputação e relações duradouras. A palavra confiança ficou repetindo na minha cabeça enquanto ele falava. Quando a apresentação terminou, várias pessoas se aproximaram dele. US prêt.
Terminei meu café, caminhei pelo salão e aguardei até que ele ficasse sozinho perto de uma mesa. Então me aproximei. Estendi a mão e disse meu nome. André Vilar, da Vilar Estratégia Empresarial. Ele cumprimentou com educação. Coloquei o envelope ao lado da xícara dele e disse: há algo aí dentro que o senhor precisa ver antes que alguém use isso contra a sua família e contra o seu escritório. Ele me olhou com estranhamento, abriu o envelope e puxou as primeiras fotos. O rosto dele mudou na mesma hora. Não houve grito. Não houve pergunta. Ele apenas ficou imóvel por alguns segundos. Depois organizou as fotos, colocou tudo de volta no envelope e fechou a pasta. Eu disse apenas: achei correto que o senhor soubesse. Então virei as costas e fui embora. Não esperei uma resposta. Não precisava. Voltei para casa antes do almoço. Quando entrei, o carro de Larissa já estava na garagem. Ela estava sentada no sofá, segurando o celular com força. Havia algo diferente no rosto dela. Não era tristeza. Era medo. Ela levantou os olhos e perguntou, sem rodeios: o que você fez? Eu tirei o paletó, coloquei sobre uma cadeira e perguntei por que ela queria saber. Larissa me contou que Gustavo havia bloqueado todos os canais de contato naquela manhã. Telefone, mensagens, redes sociais, tudo. Depois ela recebeu uma ligação do departamento jurídico da empresa onde trabalhava. Um advogado havia enviado uma carta dizendo que Gustavo estava sendo perseguido por uma executiva que tentava forçar uma relação e que ele precisava se proteger. Era uma mentira calculada. Ele tinha decidido proteger o casamento, a posição no escritório e o sogro. Para isso, transformou Larissa em culpada antes que ela pudesse contar qualquer versão. Eu olhei para ela e disse que sabia do refúgio. Disse que tinha ido até São Bento do Sapucaí, que tinha visto os dois juntos e que não precisava mais ouvir nenhuma explicação. Larissa ficou pálida. Perguntou se eu havia falado com alguém. Eu respondi que tive uma breve conversa com Antônio Noronha. Ela sentou devagar, como se as pernas tivessem perdido a força. Por alguns minutos, ficou olhando para o chão. Não pediu desculpas. Não tentou negar. Não perguntou como eu estava. Tudo o que ela parecia conseguir pensar era no que aconteceria com ela. Eu fui para o escritório e deixei Larissa sozinha na sala. 2 dias depois, ela recebeu a ligação que encerrou qualquer ilusão de retorno à normalidade. Nós estávamos na cozinha. Eu preparava café quando o telefone dela tocou. Larissa atendeu, ouviu em silêncio, e aos poucos, o rosto dela foi perdendo a cor. Do outro lado, uma representante da empresa informou que o acesso dela aos sistemas corporativos havia sido revogado. Ela precisava devolver o notebook, o crachá e o celular profissional até o fim daquele dia. A justificativa era a violação grave do Código de Conduta e conflito de interesses com uma firma jurídica que mantinha relações comerciais com a empresa. Não haveria bônus, carta de recomendação ou pacote de desligamento. A chamada durou pouco mais de 1 minuto. Quando Larissa desligou, ficou parada com o celular na mão. Depois me encarou. Eu esperava lágrimas, vergonha, talvez algum pedido de perdão. Mas não vi nada disso. Vi raiva. Uma raiva fria, quase silenciosa, como se eu fosse o responsável por todas as escolhas que ela mesma tinha feito. Eu não disse nada. Não havia discussão capaz de salvar aquilo. Naquela noite, ela dormiu no quarto de hóspedes. 2 dias depois, coloquei uma pasta sobre a mesa da cozinha. Dentro havia os papéis do divórcio. As condições eram diretas. A casa continuaria comigo porque era minha antes do casamento. O carro dela, as contas dela e os bens que ela havia adquirido permaneceriam com ela. Não havia pedido de indenização, não havia tentativa de tomar algo por vingança e não havia armadilha escondida. Eu só queria encerrar a relação de forma definitiva. Larissa abriu a pasta, leu as primeiras páginas e ficou em silêncio. Depois perguntou se eu realmente tinha decidido aquilo. Eu respondi que a decisão tinha começado no momento em que ela saiu de casa com uma mentira pronta e acreditou que eu nunca descobriria. Ela pegou a caneta e assinou cada página sem discutir.
Na semana seguinte, levei tudo ao meu advogado. Pouco tempo depois, ela saiu de casa. Não perguntei para onde iria. Não acompanhei a mudança. Não pedi notícias. Cerca de um mês mais tarde, uma pessoa que conhecíamos em comum comentou que Larissa havia conseguido um cargo menor em uma empresa de Curitiba. Sobre Gustavo, eu não procurei mais informações. Alguns meses depois, porém, vi uma nota curta em uma publicação do setor jurídico dizendo que ele havia deixado o escritório por razões pessoais. Não havia detalhes. Eu não precisava de detalhes. Na segunda-feira seguinte, voltei a trabalhar. Os clientes continuavam ligando, as reuniões continuavam acontecendo e a cidade seguia com seu barulho normal. Foi então que eu entendi uma coisa que talvez eu tivesse esquecido durante anos. A vida não para porque alguém decide quebrar a confiança que você ofereceu. Você sofre, você perde o chão por um tempo, mas depois escolhe se continua vivendo dentro da mentira ou se fecha a porta e segue em frente. Eu escolhi seguir. E você, o que faria se descobrisse que a viagem de trabalho da pessoa ao seu lado nunca existiu? Esperaria uma explicação ou iria atrás da verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Curta esta história e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos relatos.